Você é o tipo de pessoa que cultua a Deus sozinho? Ou você prefere cultuar coletivamente, em grupo, com a família? Eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária da Escola Bíblica Dominical desta sexta-feira, que tem como tema a reivindicação do culto. O texto está em Êxodo capítulo 10, verso 9, que diz assim: E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Meus amigos, nós vemos nesse texto, o contexto desse texto se deu após a sétima praga que ocorreu no Egito, quando Moisés estava reivindicando a retirada do povo de lá. Depois da sétima praga, Faraó cedeu, deu uma cedida, de que deixava eles irem cultuarem, mas ele perguntou: quem irão? E Moisés disse que iria toda a comunidade de Israel. Faraó disse: vocês estão com mais intenções, vão só os homens. Nós vemos nessa declaração de Faraó como os inimigos do povo de Deus, eles querem impor as suas regras de como o povo de Deus deve cultuar. A proposta de Moisés era que toda a nação fosse prestar o culto. Pai, avô, filhos, netos, inclusive o gado, que seriam elementos que fariam parte do sacrifício, né, do culto. Era um elemento do culto. Mas Faraó criou um obstáculo. Não, vão só os homens. Nós vemos aqui nesse texto como as coisas acontecem também nos nossos dias. Aquela minha primeira pergunta, se você prefere cultuar sozinho ou com a família, é porque não é incomum os pais mandarem as crianças para a igreja, para a escola dominical, e ficam em casa. Ou então eles vão sozinhos e deixam os filhos em casa. Então isso aí já está. A gente percebe que essa ideia de Faraó ainda persiste hoje. O inimigo consegue impor sobre as famílias esse culto isolado. Então muitos pais ficam em casa e só a esposa com os filhos vão à igreja. Mas não é isso que esse texto nos traz. Moisés diz: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor é. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então tudo deve fazer parte do culto para Deus. Nosso tempo, nossa energia, a nossa inteligência, o nosso vigor, e de toda a família deve fazer parte do culto de Deus. Porque o culto a Deus deve ser uma festa. A gente percebe que agora, em tempos de Copa, as pessoas enfeitam a casa, enfeitam a rua, vestem uma roupa, né, especial, própria com a época, e festejam, né, festejam uma Copa. Será que Deus não merece melhor de nós? Será que Ele não merece que todos nós nos reunamos para cultuá-lo? Então, o que eu quero também enfatizar aqui é que toda a família deve estar comprometida com o serviço sagrado a Deus. Nós vemos o exemplo de Josué no capítulo 24, verso 15, que ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Gênesis 18, 19, Deus fala a respeito de Abraão o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Vejam como o Senhor, como o Criador, valoriza a família. Para quê? Para que, com a continuidade das gerações, o seu temor, o seu conhecimento, permaneça na mente das pessoas, na mente das futuras gerações. Então, hoje, nos nossos dias, a família precisa proteger suas crianças das novas ideologias que procuram minar o seu modo de crer, procuram mudar sua forma de pensar. Existe já um consenso de que só precisa de 15 a 20 anos para mudar a forma
de uma geração pensar. E é isso que as ideologias contemporâneas estão fazendo. E nas escolas, nas mídias, nos filmes, tudo hoje no nosso país gira em torno de mudar a forma das pessoas pensarem, especialmente tirando-a da cultura cristã, distanciando-a da cultura cristã, removendo a cultura cristã e introduzindo uma nova cultura carnal, humana, contemporânea. Então é preciso se posicionar. É preciso que cada chefe de família faça alguma coisa, né, para afastar a nossa família dessa pressão, ou proteger a nossa família dessa pressão que o mundo nos faz hoje. E eu quero deixar alguns textos aqui para os nossos amigos. O primeiro diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Então tudo que nos rodeia é passageiro. Hoje é uma ideologia, amanhã será outra. Isso vai acompanhando as gerações. O que nós temos que fazer é nos posicionar, é estar firme nas nossas convicções. Há também um texto em Efésios 6,2 que diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então os dominadores deste mundo são as pessoas que têm o poder, que podem controlar a população através de leis, através da educação, através das suas ideologias. Então esses são os que dominam o mundo nos nossos dias. E é contra eles que nós temos que lutar. Não são contra as pessoas, mas contra as ideologias que estão por trás delas. Em 1 João 5,19, nós temos um texto que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, por trás dessas ideologias, existe uma mente maligna trabalhando, para que o modo das pessoas pensarem mude, das novas gerações mudem. E quando surgir a nova geração, ela já não tem mais o respeito, né? Já não tem mais o temor, já não tem mais a consideração para com o sagrado, como já aconteceu, como está acontecendo em alguns continentes, e um exemplo é a Europa. Quero lhe desejar uma ótima sexta-feira e que você possa reivindicar, né, esse direito, né, de cultuar a Deus com a sua família. Que Deus te abençoe.